Record. Então, pessoal, a gente vai falar sobre pequenos grupos e qualquer dúvida vocês podem falar e a gente é melhor fazer essa interação, né? A gente conversando e tirando dúvida. Então, vamos começar. Por que pequenos grupos? Por que usar essa estratégia, né? Uma estratégia que tem se tornado popular nas igrejas e na universidade também existem motivos especiais por que usar. No pequeno grupo você tem mais facilidade para transmitir a mensagem que você quer transmitir. Tipo, o que é mais fácil? Você ter certeza de que as pessoas estão recebendo a mensagem que você está transmitindo. Quando você está falando para uma multidão ou quando você está falando para 5, 4, 6 pessoas. Tipo, uma multidão, até uma sala de aula de 20, 30 pessoas, o professor está falando ali e os alunos estão fazendo cara de paisagem e ele não sabe se os alunos estão entendendo ou não. Porque não tem interação e às vezes é até impossível haver interação. Mas um grupo de 5, 6 pessoas, existe a possibilidade da interação. Então, se você quiser, você consegue transmitir melhor a mensagem para essas pessoas. Falar diretamente para elas, responder as dúvidas diretamente, rapidamente. Então, existem outros tipos de reunião que o pessoal faz na universidade, são reuniões maiores, né? Tipo, na CRU a gente chama de reunião de quebra-gelo, de quebra-gelo que chama. E esse tipo de reunião, tipo, são reuniões com muita gente que você normalmente não tem tanta interação, até porque não dá. E, e o pessoal, quando pensa em fazer alguma coisa na universidade, geralmente pensa nesse tipo de coisa, né? Em reuniões grandes, com muita gente, onde não há muita interação. Então, a importância de a gente pensar em pequenos grupos é a facilidade de transmitir a informação, porque os pequenos grupos também, eles criam essa comunidade acolhedora. Nós não temos como ser uma comunidade acolhedora se, tipo, a gente só se fala um oi e pronto. No pequeno grupo, não. Você não vai falar só um oi, tudo bem e acabou. Você vai compartilhar a sua história, ver as histórias de outras pessoas. Então, tem como ter um contato maior entre as pessoas, né? E aqui está o que a CRU se chama, né? Se designa, que é uma comunidade acolhedora de estudantes apaixonados por conectar pessoas a Jesus. E essa não é só uma frase bonita, é uma frase que é usada para a gente se identificar e para a gente nortear as nossas ações, para a gente dizer como é que a gente vai trabalhar na universidade, sendo uma comunidade acolhedora. Por isso essa questão dos pequenos grupos, para você ter mais contato e ter a parte também de conectar pessoas a Jesus. Ou seja, a CRU, ela é uma agência missionária. Então, isso diz muito. A CRU foi criada para ajudar a igreja a cumprir a grande comissão. Então, existem vários ministérios nas universidades com propósitos cristãos e bastante distintos. E o propósito principal da CRU é ajudar a igreja a cumprir a grande comissão. Então, tudo que a gente fizer vai ser norteado por essas coisas, por ser uma comunidade acolhedora e por ser uma comunidade que ajuda a cumprir a grande comissão. E outra coisa é que a CRU não tem uma... Quem é que está escrevendo na tela, meu Deus? A Karine. Não sou eu, não sou eu. Não? Tem Gente, os foi sem engraçadinhos. querer. Tem os engraçadinhos aqui. A Juliana, né? A Juliana, Só pode. sempre tem alguém aqui. Desculpa de verdade. Eu Sabe não nem que tava dá pra fazer conseguindo isso. desativar. Eu também não sabia que dava pra fazer Se isso. eu soubesse, eu tinha feito. A outra, Sóstenes. Oi. Assim, o que eu gostei da CRU é porque antes, lá na faculdade, né, quando eu cheguei, eu fui atrás de algo parecido. E antes funcionava a ABU, Aliança Bíblica Universitária.
Uhum. E eles têm um propósito meio que bem diferente em relação à CRU. E assim, eu não queria somente. Eu queria algum grupo parecido para que eu me encaixasse e tudo mais. E quando eu fui ver, tipo assim, conhecer um pouco da ABU, eu vi que é como se eles só, tipo, estudar. Tipo, eles não meio que se movimentavam tanto, assim, no quesito Anderson, corta essa evangelismo. parte. Editor. Não, brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Quem tá falando, pode continuar falando, é brincadeira. Pode falar, Juliana. A Juliana. Era só isso mesmo. Ah, tá. É brincadeira, viu, Juliana? Não, é porque isso é normal, né? São ministérios diferentes com propósito diferente. O propósito da ABU, até porque se já existisse um ministério com o mesmo propósito da CRU, não faria tanto sentido, assim, entendeu? Existe ABU e CRU. Existe ABU, CRU, MPC, que a gente conhece lá de Teresina, e trabalham de formas diferentes, cada um com a sua visão, né? Do reino de Deus, com a sua forma. Então, a CRU ela não é tão voltada para estudos bíblicos, como a ABU. A ABU é voltada para estudos bíblicos. A CRU é mais voltada para a questão de conectar pessoas a Jesus. A gente usa estudos bíblicos, Evangelismo, né? mas não é o estudo bíblico com fim em si. E o que eu estava falando é que a CRU é interdenominacional, ou seja, isso significa muito sobre a forma como a gente age também, porque a gente não vai trazer coisas que são muito características da nossa igreja para dentro do movimento. Então, a gente vai tentar aproveitar as coisas que são comuns a todas as igrejas evangélicas sérias, né? Porque também, se for abrir aí para qualquer um que se diz igreja, são igrejas sérias, né? Igrejas que creem na palavra de Deus, como inerrante, não seitas, assim, tipo Testemunho de Jeová, esse tipo de coisa assim. Mas Mas, não significa que essas outras pessoas não possam fazer parte da CRU, né? isso é complicado de estar no YouTube. Até porque nem existe Testemunho de mais. Jeová é aceito todo mundo diz. Corta, Anderson. Coisa corta não. Aí, sim, tudo bem. A gente não vai trazer coisas das nossas igrejas, assim, que são muito características só da nossa igreja, para dentro do movimento que vai trazer algum tipo de, tipo, tá puxando sardinha para o lado de uma igreja, ou a crua é dessa igreja. Não, não existe isso, né? Até porque nós aqui já, né, nós aqui não somos da mesma igreja, né? Do mesmo denominação, digamos assim, da mesma igreja nós somos o corpo de Cristo, não somos da mesma denominação. Então, como é que a gente começa com os pequenos grupos? A gente começa com oração. Tudo tem que começar com oração. Tipo, às vezes você pode dizer, não sei como é que começa. Começa orando. Eu não sei quem chamar. Começa orando pelas pessoas para aparecer, pessoas para chamar, ou por quem você quer chamar e quer ter uma resposta positiva, né? Então, você começa orando. Tem que ter um folhetozinho chamado 10 mais. É basicamente você fazer uma lista de 10 pessoas e orar por elas por algum propósito, por algum tempo. E tomar iniciativa também, né? Então, vocês vão ter acesso a esse material aqui, eles explicam em vários passos, Eu várias passei coisas. para eles. É. Então, vocês já O sabem atualizado. mais ou menos como é que é. Tem um atualizado. E aí, vocês... É um modelo, né, para vocês seguirem. Começa com oração. E nós temos vários tipos de PG que a gente pode fazer, tipos de pequeno grupo, porque existem vários tipos de pessoas. Isso aqui eu já falei até para os meninos, esse aqui é o caminho da multiplicação espiritual. É como se fosse um caminho que uma pessoa percorre desde não ser cristão, ela começa como não cristão e vai avançando na caminhada cristã, digamos assim. Então, o ideal é que o PG seja feito com pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível da caminhada cristã, no mesmo lugar da caminhada cristã, assim, tipo, esse é o ideal. É muito difícil, tipo, fazer um pequeno grupo só com pessoas recém-convertidas. É difícil, tipo, não ter
uma pessoa que já tem mais tempo de crente, outra que é recém-convertida, outra pessoa que não é crente. Geralmente é misturado, mas quanto mais quanto mais a gente puder fazer uma coisa mais específica, com pessoas mais homogêneas, digamos assim, é melhor. Porque você consegue direcionar a mensagem. Por quê? Se eu vou mostrar aqui, eu vou dar um zoom aqui, ele separa os perfis de pessoas aqui. Ele dá um nome fictício aqui, tipo o André. O perfil desse André aqui, fictício, ele é um não cristão. O ponto de partida dele é múltiplas realidades, pode ser qualquer pessoa que não é cristã. O que, que a Bíblia manda para ele? Vinde e vede. Ou seja, ele tem que conhecer Jesus, tem que ir em busca de Jesus. Muitas vezes a gente pensa que na cruz não tem espaço para não cristão, não tem espaço para alguém que é de uma seita. Não. Nós temos uma confissão de fé, que é uma confissão de fé evangélica. Mas a gente não deve afastar as pessoas que não têm essa mesma confissão de fé, até porque para elas se converterem a Cristo, que é o que nós queremos, para elas se conectarem a Jesus da forma correta, elas precisam conhecer a Jesus, precisam ser apresentadas a Jesus. E nós não estamos na cruz só para fazer um evento, um evangelismo e falar com essas pessoas e depois não falar mais com elas. Pelo contrário, elas devem fazer parte dos nossos pequenos grupos. O ideal, por exemplo, é você ter um pequeno grupo só com pessoas que não são evangélicas. Seria o ideal, por exemplo. Você organiza um pequeno grupo só com pessoas que não são cristãs. E o que, é que essas pessoas vão fazer nesse pequeno grupo? Elas vão ser desafiadas ao que Jesus falou, né? Para aquelas pessoas que estavam interessadas em conhecer ele. Vinde e vede. O que Jesus fez e o que os seus discípulos fazem com esse tipo de pessoa. Eles amam essas pessoas e dirigem elas a Jesus. Tipo, às vezes vocês nunca pensaram em fazer um pequeno grupo ou um discipulado. É um início de um discipulado com uma pessoa que não é cristã. E você vai dirigir ela a Jesus, mostrar o que é a Bíblia, que a Bíblia é confiável, que Jesus existiu e que o que ele ensina, o que ele quer, o propósito dele para a nossa vida. A gente pensa muito no evangelismo como uma coisa ali de 5, 10, 15 minutos que você encontra com a pessoa, fala, pergunta se ela quer Jesus ou não, se ela diz não, tchau, se ela diz sim, é crente agora. E aí começa um discipulado. Não, mas se ela disser, não sei, talvez, eu preciso saber mais, que é muitas vezes o natural da pessoa, você vai chamar ela para o estudo bíblico e fazer um pequeno grupo com pessoas assim nessa mesma situação, entendeu? Quais são as experiências que essa pessoa vai experimentar? Ela vai obter respostas, escutar testemunhos em comunidade e ser exposta ao evangelho. Ela tem habilidades ministeriais? Não tem nenhuma habilidade ministerial. Quais são os temas principais que você deve tratar com esse tipo de pessoa? Apologética, que é a defesa da fé cristã, cosmovisão cristã, doutrinas essenciais da fé, até porque essa pessoa não sabe nada, né, sobre a fé. Tem alguém falando no chat? Alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui do lado, nós já temos um passinho a mais, que é o chamado Felipe aqui, que é o crente em crescimento. Já não é uma pessoa que não é cristã, ela acabou de aceitar Jesus. Ou seja, qual o ponto de partida aqui? Ela fez uma decisão por Cristo. Ela fez uma decisão, ela tomou a decisão de seguir a Cristo. Esse foi o ponto de partida dela. Porque Jesus disse para ela, vem e segue-me. E o que Jesus e seus discípulos fazem com esse tipo de pessoa? Ajuda a conhecer melhor a Jesus e a sua palavra. Ou seja, você vai alimentar esse tipo de pessoa. O que ela vai experimentar? Ela vai conhecer sobre o amor de Deus, o perdão de Deus, o que é ser cheio do Espírito Santo, como ter um tempo a sós com Deus, como orar, coisas bem básicas da fé, né? É até parecido o que essas duas pessoas aqui vão estudar. As coisas que elas estão experimentando são diferentes, mas o que elas vão estudar é até parecido. Elas estão no mesmo nível ali de não saber muita coisa. Só que uma tomou a decisão e a outra não tomou, né? Tem essa diferença. Então, a gente sempre tem essa parte aqui, ó. Experiências que a pessoa vai experimentar
e habilidades ministeriais, que é a habilidade que a pessoa já adquiriu, que se espera que ela tenha. Ou seja, a pessoa que é um novo convertido, ela deve ter a habilidade de compartilhar a fé, porque se ela recebeu o evangelho, ela entendeu, ela é capaz de contar para alguém, de contar o testemunho pessoal dela, e várias outras coisas. E aqui tem os temas centrais de crescimento, que é os tipos de tema que você vai tratar com essa pessoa, né? Então, e aí nós vamos avançando. Tipo, a pessoa começa como um não cristão, ela vai para ser um crente em crescimento, ou seja, aprender a orar, aprender sobre o perdão de Deus, todas essas coisas, aprende a evangelizar, ela se torna um cristão comprometido. Essa é só 3 minutos. Esse é só um nome, assim, não é cristão comprometido, ou que seja descomprometido, tem nada a ver, não. São só um títulozinho aqui para dizer que essa pessoa ela já recebe mais habilidades, ou seja, ela vai explicar o propósito de Deus e a nossa missão, ou seja, ela não é um novo convertido que não sabe de nada, ela já sabe de alguma coisa, ela já sabe ensinar alguma coisa. Então, eu vou parar por aqui e a gente no próximo vídeo já continua, para não cortar aqui.